Inicia-se agora o vídeo relatório referente à prática de tratamento de efluente pelo processo Fenton, realizado na disciplina de Laboratório para Engenharia Química do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. A oxidação química é um processo que demonstra grande potencial no tratamento de efluentes contendo compostos tóxicos não biodegradáveis. Através de reações químicas de oxidação, pode-se degradar componentes orgânicos tóxicos, diminuir a DQO e DBO e a intensidade de cor dos efluentes, promovendo a mineralização da matéria orgânica. Os processos oxidativos convencionais utilizam como agentes oxidantes o oxigênio, ozônio, cloro, hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, permanganato de potássio e peróxido de hidrogênio. Existem numerosos compostos que são resistentes à ação direta dos agentes oxidantes convencionais. Nesses casos, torna-se necessário recorrer a processos de oxidação avançada. Os processos oxidativos avançados baseiam-se na formação de radicais hidroxila. Esses radicais têm um potencial de oxidação bastante elevado e são capazes de reagir com praticamente todas as classes de compostos orgânicos. Por vezes, o nível de toxicidade de um efluente é bastante alto, impossibilitando o tratamento pelos métodos biológicos convencionais. Nessa situação, a oxidação química pode ser utilizada como um pré-tratamento, diminuindo a toxicidade do efluente, possibilitando que este mesmo possa ser tratado posteriormente por processos biológicos convencionais. Pode também ser utilizada como pós-tratamento para oxidar resíduos não biodegradados no processo biológico. Alguns exemplos de efluentes e as eficiências após passarem pelo processo de Fenton homogêneo são mostrados nesta tabela. Percebe-se altos valores de diminuição da matéria orgânica devido à remoção da demanda de oxigênio por essa matéria. A reação Fenton, definida hoje como geração catalítica de radicais hidroxila a partir da reação em cadeia entre o íon ferroso e o peróxido de hidrogênio em um pH próximo de 3, tem demonstrado ser bastante eficiente na oxidação de compostos orgânicos tóxicos e não biodegradáveis. O pH do meio é uma variável importante, uma vez que, em pH próximo a 3, as espécies de ferro no meio aquoso são mais eficientes para catalisar a decomposição do peróxido de hidrogênio. O processo Fenton homogêneo apresenta diversas vantagens em relação a outros métodos de tratamento de efluentes com compostos persistentes. Citam-se estabilidade térmica, facilidade de armazenamento dos reagentes, procedimentos operacionais relativamente simples, baixa probabilidade de dano no manuseio e redução ou eliminação da toxicidade em função da mineralização dos poluentes. As desvantagens desse processo consistem no gasto de reagentes, na necessidade de ajuste de pH e a necessidade da separação dos sais de ferro com consequente formação de lodo. O objetivo desse experimento é observar o processo oxidativo avançado Fenton para a degradação de um efluente sintético e realizar a determinação da concentração remanescente de matéria orgânica ao longo da reação. O experimento de tratamento de efluentes pelo processo Fenton foi feito no Laboratório Lema no dia 28 de abril e foi auxiliado por duas doutorandas do mesmo laboratório. O primeiro passo do procedimento experimental foi preparar 1 litro de solução de azul de metileno na concentração de 250 mg por litro. Essa solução foi designada como a solução mãe para o experimento principal. Após o preparo da solução mãe, seu pH foi ajustado para 2,5, com a utilização de um pHmetro. Após a correção do pH, foi retirada uma líquida de 1 ml de solução de azul de metileno e adicionado um balão volumétrico de 100 ml, no qual foi completado com água destilada. Após isso, foi feita uma leitura da absorção da solução diluída no espectrofotômetro, ajustando o comprimento de onda para 625 nanômetros. Em seguida, dividimos a solução mãe de azul de metileno em 2 beckers igualmente e nomeamos 1 e 2. Ao becker 1 adicionamos 450 mg de sulfato ferroso e fizemos a agitação para que haja completa diluição do sulfato ferroso.
O sulfato ferroso é o catalisador da reação que irá acontecer. Ao segundo becker não foi adicionado nada. Ambos os beckers foram colocados no jar test. A seguir foi adicionado o peróxido de hidrogênio a ambos os beckers e notou-se uma diferença de coloração no becker 1, onde a reação é muito mais rápida do que no segundo. A cada 15 minutos foi retirada uma líquida de cada becker. Lembrando que a solução que não contém o catalisador deverá sempre ser diluída para efetuar a leitura no espectrofotômetro. Este procedimento foi repetido durante 1 hora. Após esse tempo, neutralizamos o pH da solução na qual tinha sido adicionado o catalisador, utilizando solução diluída de NaOH. Não é necessário neutralizar a solução a qual não foi adicionado o catalisador. No becker no qual o pH foi neutralizado, aguardamos a coagulação e posteriormente a decantação. Retiramos uma líquida do sobrenadante e efetuamos uma nova leitura após a neutralização. As tabelas 1 e 2 indicam os dados de concentração para a reação sem catalisador e com catalisador, respectivamente. É possível observar que sem catalisador, a concentração de azul de metileno varia levemente, mantendo-se quase constante ao longo do tempo. Além disso, a concentração de peróxido de hidrogênio também é praticamente constante. Os pequenos aumentos de concentração na tabela 1 podem ter ocorrido por erros de diluição das amostras, bem como erros dos equipamentos utilizados. Na reação com catalisador, por outro lado, foi possível observar a rápida variação da concentração, caindo de 250 mg por litro para 0,56 mg por litro em apenas 15 minutos. Isso demonstrou a importância do catalisador na reação. O peróxido de hidrogênio em meio ácido e na presença de catalisador gera radicais hidroxila, os quais são altamente reativos. A partir dos 15 minutos, ainda houve um leve aumento na concentração. Isto pode ter ocorrido devido à formação dos produtos intermediários da degradação, a erros no espectrofotômetro, a agitação, que pode não ter sido suficiente para se ter uma concentração homogênea no meio, ou ainda devido à formação de CO2 e O2, uma vez que a reação pode ainda ter continuado ocorrendo dentro da cubeta. Para a reação sem catalisador, a melhor reta foi encontrada para uma ordem zero, utilizando-se o primeiro e os dois últimos pontos da tabela 1. Esta ordem é encontrada em reações nas quais a concentração de um dos reagentes é muito maior que o outro ou quando há um catalisador no processo. O valor aproximado da constante cinética foi de 0,17 mg por litro por minuto.
Como a reação foi muito rápida na presença de sulfato ferroso, o intervalo de 15 minutos foi muito longo para se extrair a constante cinética da reação com exatidão, uma vez que após este intervalo a concentração já havia caído quase 450 vezes. No entanto, pode-se observar que as concentrações para o mesmo tempo no experimento com o catalisador são aproximadamente 400 vezes maiores do que sem o catalisador. Deste modo, a constante cinética deve estar na ordem de 400 vezes no valor da constante cinética do experimento sem catalisador. A figura a seguir mostra um mecanismo de degradação do azul de metileno por radicais hidroxila. É possível observar que os radicais atacam os anéis aromáticos do azul de metileno, reduzindo a estabilidade da cadeia. Deste modo, ocorrem sucessivas quebras até a formação dos produtos finais, como o dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono é um dos produtos finais da degradação de compostos orgânicos. A oxidação do azul de metileno resulta na produção de CO2, observada durante o experimento pela formação de bolhas, predominantemente na reação catalisada. Foi observado também um aumento na viscosidade da solução, provavelmente ocasionada pela formação de produtos intermediários. A degradação do azul de metileno gera ainda as formas mais estáveis dos demais elementos presentes em sua estrutura, sendo estes o cloreto, sulfato, nitrato e água. Por possuir uma grande estrutura molecular, seria necessária uma grande quantidade de mols de peróxido de hidrogênio para a oxidação completa, sem contar o longo tempo para a degradação da molécula. Deste modo, o uso de processos de oxidação avançada, como o de Fenton, são imperativos no tratamento de efluentes orgânicos, uma vez que aumentam significativamente a velocidade de degradação. Conclui-se que o experimento foi bem sucedido, pois comparando-se os resultados da reação com peróxido de hidrogênio e sem peróxido de hidrogênio, observa-se uma grande diferença na concentração de azul de metileno para os mesmos tempos de observação. A reação sem o catalisador apresentou uma redução de apenas 4,3%, enquanto que com o catalisador, essa redução foi de 99,74%. Além disso, notou-se visualmente que o efluente tornou-se mais viscoso, indicando a decomposição do azul de metileno em íons mais estáveis. Assim, ressalta-se a importância do processo oxidativo avançado Fenton devido à sua grande capacidade de tratamento de efluentes orgânicos em um curto espaço de tempo. Aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigado pela atenção.